Senhor esteja convosco. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem dera, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Minhas irmãs, celebramos hoje esta segunda-feira da 15ª semana do tempo comum. Celebramos a memória litúrgica de Santo Henrique e celebramos hoje esta Santa Missa pela passagem do aniversário natalício de Marcos Henrique Ribeiro Pereira, colocando sua vida no altar do Senhor, bem como a vida de seu filho, dos seus pais, de suas irmãs, de toda a sua família. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Santo Evangelho, nos traz como que 3 momentos, até um tanto que difícil de compreendermos. O primeiro deles, quando ele mesmo afirma que não veio trazer a paz, mas a espada. Ele que é chamado o príncipe da paz, e de fato ele é. Ele que ressuscitado nos oferece como primeiro dom a paz. A paz esteja convosco. Evidentemente que a espada que nosso Senhor Jesus Cristo traz não é de maneira nenhuma a espada da guerra ou da violência, e a paz que Jesus aqui chama-nos a atenção é para aquela tranquilidade pessoal, para aquele conforto pessoal, o que hoje em dia é muito forte, o hedonismo. Cada um cuida da sua própria vida, ninguém quer se envolver com as dificuldades do outro. Ninguém quer assumir como suas as dores do próximo para ter o seu espaço. Hoje nós vivemos muito forte essa experiência da sociedade do o meu espaço. O meu espaço, ninguém pode entrar, ninguém pode mexer, é o lugar onde eu descanso, onde eu refaço as minhas forças. E nosso Senhor vem dizer para nós que um discípulo dele não tem esse espaço.
Um discípulo dele é um homem, é uma mulher totalmente entregue ao Evangelho e que estará sempre pronto, porque estará sempre incomodado para anunciar o Evangelho. É como diz o apóstolo São Paulo: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. A paz que Jesus fala é nesse sentido: pessoas pacíficas, ou melhor, passivas, pessoas que não fazem nada, pessoas que levam uma vida sem sal, sem brilho, pessoas que ficam lá no seu cantinho, não são incomodadas, mas também não fazem nada, passam pela história da humanidade sem serem notadas, como se nunca tivessem existido. E nosso Senhor, ao contrário, vai nos lembrar que aqueles que o seguem serão sempre pessoas incomodadas com este mundo, como também São Paulo nos lembra: não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. Ou seja, nós teremos sempre, nós nunca estaremos em paz conosco mesmo, porque nós sempre estaremos incomodados a nos dar mais ainda em favor do Evangelho, a anunciar o Evangelho na catequese, na celebração, na missão, na visita das casas. Nós vamos querer sempre mais. Nós não vamos nos contentar com o que nós fazemos, mas iremos fazer e vamos querer fazer um pouco mais ainda. Nós nunca vamos estar satisfeitos com o trabalho da evangelização. Vamos fazer, mas vamos desejar fazer um pouco mais. Nunca estará bom para nós no sentido de terminado. Nunca o Evangelho estará terminado aqui neste mundo, mas nós vamos constantemente, passo a passo, alcançando objetivos da evangelização, buscando novos objetivos. Nós seremos sempre impulsionados por este santo incômodo. Quanto mais anunciamos, quanto mais catequizamos, quanto mais nos entregamos no reino, mais queremos ainda fazer. Jesus aqui nos lembra que não haverá uma aposentadoria para os evangelizadores. Nós vamos evangelizar em toda a nossa idade, até que a morte nos alcance e nos abra as portas do paraíso. É esse incômodo de querer se entregar sempre mais à evangelização. É este incômodo de não estar pacificamente consigo, mas sempre incomodado a querer anunciar, a querer salvar, a querer proclamar o anúncio da salvação, que vai causar entre nós e entre os nossos familiares uma separação. É o segundo momento do Evangelho. Jesus diz que ele veio separar o filho do pai, a mãe, a filha da mãe, a nora da sogra. Jesus ainda vai dizer: quem amar seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É esta separação que, de novo, é bom compreender. Não é a separação da inimizade, não é a separação da briga. O fato de dizer que eu amo mais Jesus Cristo do que amo mais meu pai ou minha mãe, não há um pecado nisso e não me torna inimigos do meu pai ou da minha mãe ou das minhas irmãs, e não quer dizer que não vou cuidar deles ou estar com eles, mas o que quer dizer é que eu não vou colocá-los acima do Evangelho de Cristo. Um dia eu os deixei, acolhendo o chamado de Cristo para o sacerdócio, deixei os meus pais, deixei minhas irmãs, não convivo com eles o tempo inteiro, não os encontro todos os dias. Não quer dizer que nós somos inimigos, não moro perto e não penso primeiramente neles quando sou transferido
de uma paróquia para outra, ou não vou buscar junto ao bispo uma paróquia mais próxima a eles. Não é por eles, é por Jesus Cristo. O primeiro pensamento, o coração todo de Jesus. Sim, amo os meus pais, mas amo mais ainda nosso Senhor Jesus Cristo e me entrego a Ele. Por isso é o caminho que Jesus nos dá, querer encontrar este sentido profundo da vida, que, repito, não é na inimizade, mas é no que São Bento já nos ensinava e falávamos sábado: nada antepor ao amor de Cristo, nada colocar adiante do amor de Cristo, nem mesmo os nossos pais. Aqui nós encontramos ainda sentido para o celibato sacerdotal, o sentido de abrirmos mão de tudo aquilo que humanamente é bom, mostra o nosso amor por Cristo. O celibato só tem sentido no amor. O celibato não é para nos tornar homens secos, homens sem amor, sem afeto, de maneira nenhuma. O celibato é para nos tornar homens amorosos, o amor de Cristo e não o amor meramente humano. E por isso esta separação vai acontecer e algumas vezes, infelizmente, as pessoas não compreendem este sentido e se opõem ao projeto de Deus. Alguns pais que se opõem à vocação de seus filhos, por exemplo, que não os deixam seguirem a Cristo porque dizem que irão perder os seus filhos. E sim, é verdade, vão perder os seus filhos, mas vão herdar o reino dos céus. Bem-aventurado os pais que apoiam, incentivam, rezam para que seus filhos abracem a vocação segundo a vontade de Deus. Não há coisa melhor, não há privilégio maior no mundo do que um pai e uma mãe entregar seu filho à Santa Igreja de Deus, entregar seu filho para o serviço de Deus. Isso mostra também que os pais estão amando mais a Deus do que a seus filhos. Por isso entrega seus filhos a Deus. E isso é bom, isso é bonito. Esta separação deveria acontecer sempre desta maneira, de uma maneira amorosa, de uma maneira pacífica, de uma maneira alegre. Infelizmente, nem sempre é assim, porque os pais algumas vezes amam mais seus filhos do que ao próprio Deus, ou os filhos que também não têm coragem de se entregarem totalmente ao Evangelho de Cristo por causa da opinião de alguém, também não amaram mais a Cristo do que a estes. Amaram mais a opinião alheia do que a Cristo, mas é a Ele que nós devemos ser dignos, porque o amamos acima de todos e acima de tudo. E é claro, quanto mais amamos a Cristo, mais amamos as pessoas. Portanto, amar a Cristo em primeiro lugar não significa desprezar ninguém, porque, como diz São João na sua carta, quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que vê é mentiroso. Portanto, quando eu me decido e me entrego totalmente ao amor de Cristo e amo a Cristo em primeiro lugar, aqui nós encontramos também o sinal do primeiro mandamento da lei divina. Não significa que eu vou amar a Cristo, então vou desprezar as pessoas ou não vou amar as pessoas. Ao contrário, quanto mais amo a Cristo em primeiro lugar, quanto mais amo a Cristo como Senhor da minha vida, mais eu também amarei as pessoas, porque o amor de Deus revelado em nossas vidas, ele é traduzido no convívio diário uns com os outros. Não dá para amar a Cristo e desprezar as pessoas. Por isso é o terceiro momento do Evangelho, quando Jesus lembra: se você recebe alguém por ser profeta, se você recebe alguém por ser justo, receberá a recompensa de profeta, receberá a recompensa de justo. Se der um copo de água a um pequenino, não ficará sem a sua recompensa.
porque amar mais a Jesus Cristo significa servir mais as pessoas, servir mais os necessitados. Ainda hoje há uma compreensão muito errônea do amor a Cristo. Tem muita gente que acha que amar a Jesus Cristo é ficar horas e horas em adoração, horas e horas em oração, é receber a comunhão de joelhos, é fazer um monte de ritos, que não tem nada errado nisso, se acompanhado de um bom testemunho, de uma boa ação. Amar a Cristo, na verdade, é não deixar que nada e ninguém roube o nosso coração dele e servir com alegria os irmãos e irmãs. Aqui Jesus nos lembra, portanto, viver querendo se dar sempre mais ao Evangelho, não ter medo de se colocar no seguimento de Jesus, perdendo a nossa vida por causa dele. Como é bonito, como as pessoas, quando algumas pessoas, quando elas acham que nós padres perdemos a nossa vida. Como é bonito quando elas imaginam, está perdendo a vida, não se casou, não tem uma profissão, não tem uma casa, não tem um trabalho. Para muitas pessoas a nossa vida ela é inútil, porque a gente não vive no mesmo ritmo que a humanidade, a gente não segue o mesmo ritmo do que as pessoas que trabalham, que têm casa, que têm família. E para muita gente isso está perdendo a vida, não vai numa festa, não tem um convívio familiar, está perdendo a vida. Quando as pessoas pensarem isso de nós, devemos louvar e bendizer a Deus, porque significa que verdadeiramente estamos no caminho de Cristo, porque aos olhos humanos nós estaremos sempre perdendo tempo e perdendo a nossa própria vida. Mas é como Jesus nos ensinou no Santo Evangelho: quem perder a sua vida por causa dele, vai encontrá-la, vai ganhá-la, vai salvar. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs, a termos sempre um coração inquieto, a termos sempre um coração desejoso de se doar mais e mais, a nunca nos cansarmos ou nos acomodarmos na caminhada da vida, mas nos dedicarmos acima de tudo e todos no anúncio do Evangelho, amando a Cristo e amando aos irmãos e irmãs por causa de Cristo, servindo uns aos outros conforme a caridade cristã.